E vamos falar um pouquinho aqui do Barroso. A gente tá falando já dele? Gente, olha só. A gente vê o interesse do PT, o interesse em não ter o voto auditável. A Dilma lá atrás vetou. Os deputados derrubaram o veto da Dilma. A Dilma vetou. O Lula aprovou na época dele, mas assim, com ressalvas, não queria. Aprovou, mas com ressalvas. E o Lula hoje é completamente contrário. Não quero. Eu quero a urna do Barroso, a minha urna, a de veludo. Eu quero a urna de veludo. E aí eu achei essa matéria aqui de 2013, que é interessante, né? Porque eu quero juntar isso daqui com a fala, eu já tô adiantando, não quero fazer confabulações malucas, quero juntar isso com a fala de uma doutora no direito que falou sobre o STF, que a gente até comentou no vídeo de ontem. E a matéria fala o seguinte, ó, Dilma indica novo ministro do STF. Indicado pela presidenta Dilma Rousseff para o STF, o advogado Luiz Roberto Barroso, de 55 anos, poderá mudar os rumos do julgamento do mensalão petista e será responsável por relatar a ação penal do mensalão mineiro. Especialista em direito constitucional, Barroso terá de julgar também os recursos dos 25 condenados de envolvimento com o mensalão. Os votos do novo ministro, e do Teresa Vasque, podem acarretar em redução de penas, absolvição de parte das acusações ou permitir que os 11 réus sejam julgados novamente, incluindo o José Disseu. Olha só, o novo ministro que a Dilma iria escolher, no caso foi o Barroso, iria ter esse peso e entrar durante o julgamento do mensalão, podendo mudar tudo. Mesmo reservadamente, Barroso preferia não comentar comentar o resultado do julgamento do mensalão, até porque era cotado para esta vaga e sabia que, se indicado, teria de julgar os recursos dos réus. Concedeu entrevistas, defendendo o Supremo das acusações de que teria condenado os réus do mensalão em razão de pressão da sociedade. Mas, olha só, o Barroso disse que o tribunal contrariou precedentes e endureceu sua postura no julgamento sobre processos penais no caso do mensalão. Putz, né? O STF é tão malvado. Só no mensalão que o STF resolveu ser malvado. Não, vamos ser malvados. No mensalão seremos malvados. Avaliava ainda que a condenação dos réus significava também a condenação do modelo político brasileiro atual. De acordo com ele, a sociedade não se sente representada pelos partidos políticos. O que mudou, né? Hoje em dia, se a gente fala qualquer coisa, é ataque às instituições. E Barroso falava, ó, prender essas pessoas significa que a gente está destruindo o modelo político brasileiro atual da época. Aí você vê, olha só, na época também falava que a escolha de Barroso agrada ao grupo de Lula. O presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, elogiou a indicação do jurista Luiz Roberto Barroso. Amigo do ex-presidente Lula, Okamoto afirma que Barroso é progressista e aberto ao diálogo. Também amigo de Lula, o ex-deputado Sigmaringa Seixas foi ao lado do ministro José Eduardo Cardoso, um defensor de Barroso para a sucessão. E aí você vê essa matéria aqui, ó. Olha só, como é complicado às vezes, como às vezes gera um desgaste. Como às vezes o Barroso devia pedir para outra pessoa defender as urnas. Porque fica estranho. Às vezes pode evitar, né? Sabe aquela história, a mulher de César, não basta ser honesta, tem que parecer honesta? A matéria anterior falava assim, duas matérias antes falavam o seguinte, que, olha só, o ministro que a Dilma iria escolher iria entrar no meio do caso do mensalão e poderia fazer com que o caso do mensalão tivesse reviravoltas, inclusive até a favor dos petistas. E aí a matéria do UOL de 2014... Barroso e 3 ministros livram réus do mensalão da acusação de quadrilha. O ministro Barroso votou em sessão nesta quinta-feira, dia 26, para que 8 réus do mensalão sejam absolvidos da acusação por formação de quadrilhas. Entre eles, o José Disseu, e o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, e o ex-presidente do partido, José Genuíno. O ponto de vista de Barroso irritou o Joaquim Barbosa. Você lembra do Joaquim Barbosa? Estava no STF na época. Joaquim Barbosa interrompeu o voto do colega em vários momentos
e acusou o Barroso na época de fazer discurso político e contribuir para a impunidade. Além disso, Joaquim Barbosa afirmou que o colega já tinha o voto pronto antes do julgamento. Palavras duras do Joaquim Barbosa. E aí eu quero mostrar para vocês, no julgamento da AP 470, o que o Barroso falou à época sobre o José de Genuíno. Você lembra que a gente comentou do Genuíno há uns 4 dias atrás? Ele fez uma matéria falando que caso o PT volte ao poder, eles vão mudar a estrutura das instituições, o PT vai refazer a Constituição, vai acabar, com o monopólio da mídia. Na verdade é o seguinte, o PT vai começar a controlar a mídia. Esse é o genuíno. A gente trouxe essa matéria bem recente, saiu na Veja. Olha o que o Barroso falou sobre o genuíno na época. Vejam só. Cumpro o meu dever como me cabe cumpri-lo. Mas, pessoalmente, lamento condenar um homem que participou da resistência à ditadura no Brasil em um tempo em que isso exigia abnegação e envolvia muitos riscos. Lamento condenar alguém que participou da reconstrução democrática do país. Lamento, sobretudo, condenar um homem que, segundo todas as fontes confiáveis, leva uma vida modesta e jamais lucrou financeiramente com a política. Lamenta, né? Eu também lamento. Genuíno é um grande homem. Lutou pela democracia brasileira. Como é que alguém pode condenar o José Genuíno e se sentir bem? Realmente, assim, cara, não dá. Não dá. Grande homem é o Genuíno. Voto do Barroso na época. E aí, esse voto do Barroso, na época, gerou muita repercussão. Essa matéria aqui na época, da Cristina Tartaglia, hoje ela é, até dona de uma empresa de fact-checking. No STF, Barroso defende passado de Genuíno. Aí ele traz esse trecho que eu dei play aqui, vocês ouviram, e ainda fala o seguinte, em sua fala, Barroso atacou mais uma vez o sistema político brasileiro, ao qual classificou como indutor da criminalidade. Parece que o Barroso, era um grande antidemocrático, vivia atacando as instituições. Agora não, agora ele é o defensor. De um lado, há parlamentares eleitos em campanhas com custos estratosféricos que transformaram o parlamento num balcão de negócios. Não é de se estranhar que foram condenados nesse processo por corrupção passiva lideranças de vários partidos, enquanto que, por outro lado, foram condenados por corrupção ativa líderes do governo querendo implementar sua agenda política. Oh, meu Deus, coitado, o líder do governo. Porque eles tinham que pagar para avançar com a agenda de esquerda. Eles foram forçados, gente. Gente, os líderes do governo foram forçados a pagar para conseguir avançar com a ideologia de esquerda. Pobres coitados. Eu lamento muito esses eventos no Brasil. Realmente, o sistema político brasileiro tem que sofrer uma reformulação. Se não alterarem, olha só, o sistema eleitoral e partidário, essa lógica de compra e venda irá continuar como água torrencial que escorre. A corrupção encontrará caminhos nos desvios. O tempo todo pregando mudança no sistema eleitoral, sistema partidário. Não é de hoje. Vocês entendem quando eu falo para vocês que o ministro mais complicado do STF é o Barroso, enquanto os outros estão lá no papel? Não, eu sou um juiz, estou quieto, quero resolver minha vida, quero dar o meu espetáculo, qualquer coisa. O Barroso, ele tem, assim, uma atuação política. O Barroso, ele tem um plano de sociedade, ele sabe qual é a sociedade ideal, ele sabe qual é a sociedade perfeita. Quando a gente fala em utopia, a gente normalmente fala o quê? De comunismo, Sociedade utópica. O Barroso, ele tem as utopias dele. Na época ainda, durante esse julgamento, algumas pessoas se pronunciaram e veja só, lamento condenar homem que jamais lucrou com a política, diz Barroso sobre Genuíno. Aí fala no Mensalão, em um dos parágrafos dessa matéria, que saiu na época no UOL, fala o seguinte, ainda que não haja nenhum código de ética que impeça os ministros do STF usarem as sessões plenárias para emitirem opiniões e ideologias, Fernanda de Almeida Carneiro, advogada criminalista e professora da Escola de Direito do Brasil, que acompanhou o julgamento,
disse que o momento não era o mais apropriado para o Barroso sair em defesa do Genuíno. Abre aspas. Como a própria Carmen Lúcia relatou, não estamos aqui para julgar a história de vida do deputado, mas sim o envolvimento dele no caso. Isso aqui foi a fala da Carmen Lúcia, segunda aspas. Não estamos aqui para julgar a história de vida. A Carmen Lúcia precisou falar isso à época lá dentro. Sabe aquela história? A mulher de César não precisa ser só honesta, tem que parecer honesta. Aí você vê o Barroso, os vínculos que o Barroso possui, né, com o PT. Foi indicado pela Dilma, elogiado pela galera ao redor do Lula. Chamou o cara que é ex-chefe do José Dirceu, que tinha como assim um mentor espiritual, um guru espiritual, o mesmo cara que o Barroso admira, ou pelo menos admirava, né? Hoje em dia que você sabe que é o João de Deus, talvez possa ter mudado de ideia. Sabe? Aí você, cara, fica feio. Não tem necessidade. São coisas que poderiam ser contornadas. Nada. O Barroso quer continuar nessa campanha dele? Continua. Porque já tá estranho, né? Agora, tem que chamar o Nizam. Tem necessidade disso. Na época que o Reinaldo Azevedo tinha um pouco mais de discernimento das coisas, falava o seguinte, ó. As decisões do Supremo, 2 pontos. Barroso vota certo no caso de Genuíno e pensa errado em qualquer caso. Com a devida vênia é um papelão. Você vê, né? Esse negócio de vênia, o Barroso adora falar essa palavra. Vênia pra cá, vênia pra lá. O ministro Roberto Barroso, o novo relator do Mensalão, voltou ao papelão já protagonizado antes. Embora tenha votado contra a pretensão de Genuíno, ficou a um passo de lhe pedir desculpas, destacando que a sua condenação não destrói a sua condição de, acreditem, abre aspas, símbolo de valores igualitários e republicanos. Ulalá! Temos um símbolo do republicanismo e do igualitarismo que está na cadeia porque cometeu crimes no comando do maior partido do país, que estava e está no poder. Não é a primeira vez que este senhor vem com essa pataquada. Parece que o Brasil deveria pedir desculpa a Genuíno por tais leis, né? Muito brandas, diga-se passagem. E aí o Azevedo, ele continua falando sobre outra fala do Barroso, que vocês veem uma coisa que a gente fala de forma recorrente. A questão do ativismo judicial. Não tem jeito. Vai ver meu signo no bate com o de Barroso. Está claro que ele adoraria ser ministro do Supremo lá na Suécia. Diz o valente, o Barroso, né? A interpretação do direito não pode ignorar a realidade, como se estivéssemos na Suécia, que, para nos matar de inveja, vem de fechar alguns presídios por falta de população carcerária. O Estado, juízes e tribunais devem prestigiar entendimentos razoáveis que não sobrecarreguem ainda mais o sistema e nem imponham aos apenados situações mais gravosas. Olha só, os juízes e tribunais, eles não devem dar o entendimento da lei. Tem que dar um entendimento razoável. Olha só, vamos interpretar o texto. Ativismo judicial. É uma fala perigosa. O Reinaldo Azevedo, na época, reconhecia. Levado ao pé da letra, os juízes passarão a tomar decisões segundo a sua particular leitura da realidade, não segundo a lei. Sempre que forem condenar alguém, devem se lembrar de que, na Suécia, a pena seria justa. Mas no Brasil não é, né? Porque a cadeia no Brasil é superlotada, é lotada, a comida é ruim, tem muita gente. Meu Deus. Tô entendendo, gente? Tô entendendo? Aí você vê aqui, ó. Barroso lembra Mensalão e reafirma: juiz não deve se submeter à multidão. Segundo ele, olha só, em muitos casos, um magistrado, abre aspas, não só pode, como tem um dever de ser contra-majoritário. Contra-majoritário. Isso aqui foi publicado em 2014. 2014. Isso foi uma fala pública do Barroso. Trouxe para vocês semana passada artigos do Barroso. Essa é uma das teses que o Barroso defende. Ah, porque o Barroso não escuta a sociedade? Porque ele tá cagando. Porque para ele, o papel das Supremas Cortes, algumas vezes, para os magistrados valentes, corajosos, é agir contra a maioria do povo. Porque vocês não sabem o que é melhor. Ah, mas a democracia não é o governo popular? Não importa. Não importa. Não importa, vocês não têm capacidade de decisões democráticas. Vocês não possuem. Quem possui é o Barroso. E vai ser a urna do Lula. Ele quer a urna do Lula porque ele sabe que é melhor.
Barroso disse que o dever de agir corretamente é necessário, sobretudo em situações politizadas. Não parece... Olha só, vamos ler esse parágrafo, né? Quando as multidões estão apaixonadas, quando exista ódio em relação a 2 ou 3 pessoas, é nessa hora que é preciso um juiz independente e corajoso para fazer o que precisa ser feito. Isso não parece o momento atual? A situação politizada? Lula defendendo afinco a urna. Bolsonaro defendendo afinco a transparência. Eu quero transparência. Eu quero que o povo veja e tenha certeza que ele votou no candidato. Realmente, o candidato que ele votou recebeu o voto dele. Nessas horas, precisamos de um juiz corajoso e independente. Bom, qualquer juiz do STF, qualquer juiz, não estou falando do Barroso, qualquer juiz do STF, ele foi indicado por um lado político. Fica difícil de acreditar que qualquer ministro do STF seja 100% imparcial, 100% independente. É difícil, não impossível, mas fica difícil, porque é uma indicação política. STF manda recado a golpistas. Não somos republiqueta, estamos vigilantes. Quem mandou essa frase aí, o blog Cidadania de novo, né? Aqui é o Barroso. Na época da Dilma. Em sua fala, Barroso mandou um recado muito claro aos golpistas. Sua fala não deixa margem à dúvida. Confira abaixo o vídeo da declaração do ministro. Não vou trazer o vídeo, mas vamos ver as falas. Eu acho que aqui nós vamos definir se nós somos um país preparado para ser uma grande nação ou se vamos ser uma republiqueta que aceita qualquer solução improvisada para se livrar de um problema. A solução improvisada, claro, é o impeachment sobre qualquer desculpa e sobre um rito sumário apurado absolutamente legal, construído às pressas para obter um resultado que viola a Constituição, a democracia e o Estado de Direito. Barroso, na época, parecia que ele não era muito a favor, né, do impeachment da Dilma. Nós temos que resolver os problemas dentro dos quadros da normalidade constitucional, respeitando as instituições e tendo em conta o timing político. É diferente do timing institucional. O que nós devemos é preservar as instituições. Tudo passa. Mas se nós abalarmos as instituições, passa mais lentamente e de maneira mais difícil. Nesse momento ele volta a defender, né, as instituições. A Dilma é as instituições.